Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Med Talks, o seu podcast de medicina. Aqui nós trazemos a realidade pré e pós-CRM, sempre baseado na experiência dos nossos convidados. Meu nome é Maurício e hoje eu estou aqui com o Edgar, que é co-host do podcast junto comigo. E aí, Edgar, o que vai ser o tema de hoje? O que a gente vai conversar? E aí, Maurício, tudo bem? Bom, o tema de hoje nós vamos abordar é algo que os graduandos em medicina é uma matéria que eles não gostam, não acham interessante ter, não sabem por que tem e quando tem essa matéria querem que não tenham. Né? É o direito na medicina, né? E para falar disso nós estamos aqui com dois profissionais, que é o Dr. Paulo Lacerda e o Dr. Túlio Lacerda. Eles têm um escritório de advocacia e eles atuam também nessa área, advogando para hospitais, para médicos, então eles têm propriedade para estar aqui falando da importância disso na graduação de medicina e o quanto isso pode ser fundamental para o médico também. Tá? Então, o nosso tema de hoje é conselhos jurídicos para médicos e estudantes de medicina. Vou trocar uma ideia aqui para vocês, que eu tenho certeza que o conhecimento de vocês vai agregar bastante, tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes. E a gente sempre começa com os nossos convidados falando qual é o seu trabalho, a área de atuação, contar um pouco da sua história. A gente pode começar com o Dr. Túlio. Pode ser? Fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Túlio Lacerda, como o Edgar já adiantou aí. Sou advogado, atuo há mais de 13 anos, também com direito médico, presto serviço para hospitais. E quando recebi o convite para estar aqui nesse podcast, achei bem interessante, porque de fato, ao ter o convívio com vários médicos, a gente percebe que sempre eles querem deixar de lado a questão da parte que eles tratam como uma parte burocrática. Mas às vezes dá para levar isso de uma outra forma para a vida. A gente tem que entender que o direito está aqui para tutelar a questão das relações humanas. E a medicina, ela tutela uma relação humana entre médico e paciente. Então foi muito bom receber esse convite para estar aqui hoje e trazer o que a gente tem de conhecimento aqui para essa mesa, para esse podcast. Perfeito, bom demais. Dr. Túlio, Dr. Paulo. Boa noite a todos, boa noite Maurício, Edgar, nosso amigo. Sou o Paulo Lacerda, advogo há 30 anos quebrados já, né? E estamos aí atuando em Mato Grosso, Goiás, em Goiânia, Brasília, né? Atuamos aí nessa área, na ramo empresarial, questão de hospitais, faculdade, atuamos junto ao MEC. E temos aí percebidos, acompanhei algumas entrevistas de vocês com outras pessoas, e observei que hoje é um tema que faz uma grande parceria aí, o médico com o advogado. Isso é muito importante. Geralmente, quando a gente imagina, a gente pensa que nossa, é um encontro que eu não quero ter. Mas que bom que a gente tem essa possibilidade. E eu acho que mais importante até do que, como a gente fala na medicina, né, do que tratar, é prevenir. Então, eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito enriquecedor nesse aspecto. Sim. Tranquilo? Então, para a gente começar, eu queria falar o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né, sobre as dúvidas que geralmente a gente tem, né, que estudantes me perguntam. Eu tenho um Instagram onde eu falo para médicos recém-formados e para estudantes de medicina, tá tudo bem? E assim, vou trazer alguns temas aqui, a gente vai batendo papo, abrindo o leque, né? Em que circunstâncias um médico pode negar um atendimento? Vocês conseguiriam me falar mais ou menos? Porque é o seguinte, né? Eu vou trazer a nossa visão. A nossa visão, que a gente vem da faculdade, né? Aulas de bioética, a gente fala que, assim, nos passado que a gente poderia negar um atendimento se não tivesse risco iminente de morte, se não fosse urgência, né? Por exemplo, às vezes você vai consultar comigo, mas eu tenho alguma coisa pessoal entre nós dois aqui e eu prefiro não te atender, né? Mas se você tiver uma situação de urgência, eu não posso, eu tenho que esquecer isso e tenho que tratar você com o objetivo de tirar você daquela situação.
Meu ponto de vista, ele é correto ou tem algum equívoco aí, assim, alguém pode me processar porque eu não atendi ele fora de um... processar a gente sempre pode, né? Pelo que eu saiba. Mas, assim, qual é esse risco de um processo em relação a eu ter negado um atendimento para uma pessoa que não estava numa emergência, na visão de vocês? Como tudo no direito, a resposta acredito que vai ser depende, né? Depende muito do caso, depende muito da situação. A gente tem ali alguns casos de urgência e de emergência que devem ser atendidos obrigatoriamente. Mas a gente também tem outros casos que às vezes também devem ser atendidos dependendo da circunstância de fato. Um exemplo, por exemplo, um exemplo que a gente poderia dar aqui seria um paciente que às vezes não está num estado de urgência nem de emergência, mas aquele estado pode levar ele a uma condição que pode agravar aquela situação dele, ou então um estado psicológico, um estado psiquiátrico que pode agravar também essa condição, mesmo não sendo urgência nem emergência. Naquele momento, mas depois pode piorar. E que você pode ter umas consequências para a saúde do paciente. Então, vai do médico ou de quem está fazendo esse atendimento, no caso... Eu acredito que vocês também falam aqui para internos de medicina, que estão fazendo esse primeiro atendimento, levar em consideração a questão do código de ética médico e saber, esse paciente é um paciente que ele precisa de fato desse atendimento agora, mesmo não sendo uma urgência ou uma emergência, eu acredito que a parte do direito, ela vai querer saber isso. Se chegar no judiciário, vai querer saber... Era necessário, de fato, para não trazer prejuízo para esse paciente, aquele atendimento naquele momento? Essa é a pergunta que tem que se fazer e por isso que eu acredito que a resposta depende da circunstância de fato. Até complementando aí o que o Túlio falou, há também algumas circunstâncias, vou te dar um exemplo, por isso que é muito importante, principalmente para quem está formando, para quem está começando, de início, né? Ter um acompanhamento, ter uma assessoria jurídica junto à clínica que ele tiver ou junto ao hospital. Por quê? Vamos falar de uma coisa que é grave e que, às vezes, aquela pessoa que acabou de formar, ele não tem conhecimento se aquilo é crime ou não. O aborto, por exemplo. Nossa, isso é super interessante, esse ponto que você está trazendo. A pessoa que chega lá numa clínica, procura o médico lá, eu quero fazer o aborto. Ele não pode, ele vai negar o atendimento de fazer isso. Por quê? Porque é um crime previsto pela legislação. Né? Agora, se ele tiver lá, por exemplo, uma ordem judicial falando, olha, isso aqui é um caso de uma pessoa que sofreu o estupro e aí aconteceu aqui uma situação em que ela não está bem e tal, é obrigatório atender. E tem uma outra situação ainda pior, que fica difícil para aquele que é leigo em agir, é aquela pessoa, você pega isso, é uma coisa que acontece muito no Brasil. Essas moças novas aí, elas por conta própria, elas vão ali, tomam um remédio, um Citotec, e aquilo vai provocar um aborto. Então, assim, o médico vai estar lá de plantão, às vezes, numa clínica ou num hospital, e essa pessoa vai chegar ali, às vezes, passando mal. Aí ela teria que fazer uma curetagem. Ele vai ter que fazer. Se ele se negar a fazer, às vezes, vai ocasionar a morte dela por uma infecção, alguma coisa. Então, complementando o que ele falou, você vê que são as circunstâncias e o depende sempre, né? Tem uma situação também, vocês podem avaliar se eu vou estar correto no meu ponto de vista, por mais que não seja um caso de emergência, se eu sou o médico daquela cidade, vamos supor que tem eu de médico na cidade, vamos calcular que seja uma cidade pequena, não é emergência, eu não gosto da pessoa, ela não gosta de mim, mas ela precisa passar por uma consulta de rotina, por exemplo, eu negar o atendimento, eu estou me colocando em situação de risco por estar negando o atendimento, embora eu possa falar para ela, não, você aguarda amanhã aí que amanhã vai ter um médico para te avaliar. Eu falo, doutor, a minha consulta está marcada para hoje, eu estou esperando há 2 meses essa consulta e ela é hoje. A gente sabe que se ela for remarcada vai demorar mais 2 meses. Isso aí me dá problema ou não? Eu acredito que dê, sabe por quê? Porque assim, você tem que olhar o lado jurídico da coisa e o lado do seu juramento que você prestou. As coisas pessoais vão estar à parte ao lado profissional. A questão é pessoal isso. A pessoa que está indo lá, se ele é um inimigo seu
que não gosta de você de jeito nenhum, eu acho que ele mesmo vai querer que você atenda ele. Então, assim, ele vai Se não for uma emergência, né? Uhum. Se não for uma emergência, ele só vai aceitar assim. Ah, é uma emergência, vai acontecer alguma coisa comigo, ou me perdoa lá pelaquela briga, mas me atende, pelo amor de Deus, e você, naquele juramento que você fez lá, fala assim, olha, essas coisas ficarem lá de fora, eu vou fazer tudo que eu posso fazer para te dar um atendimento 100%. Às vezes até reconcilia, né? Às vezes é até uma oportunidade de reconciliação. Né? Uma coisa em relação ao aborto, uma dúvida. Por exemplo, eu sou um médico que por questões próprias, eu sou contra o aborto, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou essa pessoa, né, um ginecologista ali, que eu sou cristão e tal, não concordo com o aborto, né? E não concordo em fazer o aborto. Está previsto em lei aquelas situações em que o aborto pode ser feito legalmente, né? Por exemplo, tem até a semana em que pode ser feito esse aborto. Mas, assim, se não está nessa semana, né? E eu sou contra. Eu estou num plantão. Essa moça chega para mim. Ela não está em trabalho de parto. Ela não está perdendo sangue, não está abortando a criança. Ela está com a criança viva, só que ela quer fazer esse aborto. Porque foi fruto de um estupro e ela chegou lá para mim. Eu posso falar assim, olha, eu sou contra o aborto, o próximo plantonista ele faz para você, volta daqui a 12 horas ou volta amanhã, já que nenhum dos dois está com risco de vida e ela ainda está nesse tempo. É porque não vai existir essa situação. A gente fica cogitando, mas tem várias coisas. Não vai existir essa situação, né, doutor Túlio? Porque a pessoa que sofreu um estupro, ela vai estar passando lá por um processo judicial, onde a ordem vai vir lá da justiça, então não vai ser um acaso, um fato de plantão ou de emergência, né? Então, assim, essa situação não vai existir. O que vai existir, às vezes, é aquele que fez, ou se nesse caso aí ela não esperou uma ordem judicial, tomou um comprimido, provocou um aborto e aquela provocação que ela fez ali por conta própria, leve ela para um risco, aí sim você vai ter que atender ela. Nesse ponto, assim, pelo menos na minha visão, né, fora da parte jurídica, é difícil de acontecer. Porque quando a mulher chega abortando, aí você não tá. Você não pergunta, tomou algum remédio? Ela pode estar. Você imagina que ela está abortando por situações mesmo da gravidez. Aí você vai prestar aquele socorro para ela, né? Se ela perdeu o neném, você vai estar prestando todo o atendimento para ela. Eu acho difícil essa situação. E se ela não deixa você atender ela? Por exemplo, ela tomou, passou mal, foi levada por alguém, às vezes ela nem queria fazer todo o processo do aborto, mas ela foi conduzida até a unidade. Caiu, desmaiou, não sei, de alguma forma ela chegou na unidade. E você tem que fazer o atendimento, só que ela se nega. E ela não tem essa condição de decidir isso naquele momento. Mas ela... O que você... assim? Qual que seria a atitude do médico perante essa situação? Se a paciente está lúcida, se a paciente está lúcida, ela tem a autonomia dela. Assim, se ela falar que ela não quer, se a mãe dela, a tia dela levou ela, né? Ela é uma paciente lúcida, tem autonomia para dizer, né? E ela fala, não, eu não quero, eu quero ter o filho, você não faz. Na minha visão. Ela não quer ter o filho. Mas ela não quer que você atenda ela. Ela quer abortar, tá ainda naquele processo das contrações de expelir o feto, e ela quer terminar aquilo de qualquer jeito. Você sabe que aquilo continuar naquele quadro, para ela vai ser uma situação muito delicada. Assim, mas você como médico, você vai ter que constatar se a criança está com vida ou sem vida. Porque se ela tiver com vida ou você fizer, você está fazendo um aborto. Isso. Se ela não tiver mais vida, você vai estar fazendo uma curetagem apenas. Então, há essa diferença. E você, na verdade, assim, você tem que respeitar a autonomia da paciente, né? Você fala, olha, se você se a gente não fizer não te retirarmos o feto, que já não tem vida, você pode ter uma infecção, você pode ter um outro problema de coagulação, que pode acontecer também. Se ela não quiser, te respeita a autonomia dela, né? Do mesmo jeito. Porque eu não posso ir contra... Se o feto ainda está com vida, aí você entra numa disputa de direitos. O direito à vida da criança e o direito dela recusar esse atendimento. E é onde a gente no direito costuma sempre lembrar do que representa o direito. A balança da justiça. Você vai pesar esse direito. O que é mais importante? Respeitar a vida na minha visão. Respeitar o direito dela de recusar aquele atendimento ou respeitar
e garantir o direito à vida. Direito à vida, na minha visão. Pronto. Leiga, né? E a partir desse momento é que entra a conduta médica legal. Mas aí a vida de quem? Mas O médico deve fundamentar a prática dele. Olha, eu atuei para preservar a vida da criança. Daquele feto, daquele bebê que viria, aquele nascituro. Agora, a partir do momento que já não tem mais vida e ela recusa o atendimento, você explicou muito bem aí a questão de explicar para ela todo o procedimento, explicar as consequências, e isso aí já é um fator histórico, né? A gente vem lá da Segunda Guerra Mundial, quando teve o Tribunal de Nuremberg e criou-se ali o termo consentimento livre e esclarecido. Você esclarece tudo para a paciente, se ela quiser recusar o atendimento, ela tem que recusar por escrito. Só que também parte da conduta médica do profissional que está atendendo. Ó, naquele momento, pelas circunstâncias tais, pelo meu julgamento, eu entendi que ela não estava em condições de decidir por ela. Ela estava acompanhada? Essa pessoa autorizou o procedimento? Ela não estava acompanhada? Ou ela estava dentro do julgamento lúcido dela? E a partir daí, o profissional atuar, né? A questão do aborto, também, uma dúvida, não tem aquela questão de que se a mulher chegar para você e falar que ela foi vítima de estupro, né, e ela falar que ela tá no momento ainda que ela pode abortar, mesmo que você não tenha prova, nem nada na justiça, você teria que fazer esse aborto, ou isso é um processo judicial sempre? Processo judicial, porque se ela está alegando que ela sofreu um estupro, uma violência praticada por alguém, ela teria que ir lá comunicar esse fato. Por quê? Porque isso está previsto no Código Penal. Então, assim, lá tem os abortos, né, que são os legais, né? E aí ela precisa enquadrar lá para ela vir argumentar isso para poder pedir essa prática. Ela teria que fazer um boletim de ocorrência, fazer ela todo tem esse que fazer processo. todo o procedimento para poder Nós tivemos um caso recente, foi conhecido, foi divulgado em mídia nacional, uma menina de 8 anos, no Espírito Santo, ela foi estuprada pelo tio e ela teve atendimento recusado. Eu não sei qual a cidade capixaba que o fato aconteceu, mas foi no Espírito Santo. Ela teve que ir para Recife para fazer o aborto. Ela teve que ir para Recife para ser atendida e o aborto já colocado, determinado por um juiz. E até o médico que fez o aborto, o hospital que foi feito, pessoas falando que eles eram assassinos, que não deveria ter feito isso, que eles eram contra a vida. Mas, gente, é uma criança de 8 anos. Ela não pediu para ter um filho, né? A minha visão é que nesses casos tem que ser feito, igual como vocês colocaram, amparados, né? Não vou chegar, foi estuprada, tem 8 anos, foi estuprada, vou lá e vou fazer, não. Vamos direcionar para a forma correta da lei, mas eu acredito que isso tenha que ser feito nessas condições, né? Isso vai ser, acho que isso é um debate muito difícil, né? Por exemplo, né, na minha visão, você pensando, eu falo assim, né? Por exemplo, vamos pensar essa pessoa que você disse que ela era contra. Você está matando uma criança e tal. Qual será a reação dessa pessoa se fosse na filha dela, se fosse na irmã dela? Exatamente. Você entendeu? É complicado, né? Assim, Por isso que o direito ele é totalmente desligado disso, da parte religiosa, sentimental, emocional, né? Ele estipula ali aquelas regras e a pessoa, há necessidade dela se adequar naquelas regras, porque você não tem condição de você conduzir, porque as pessoas, a humanidade, formam uma sociedade, para ela viver em sociedade foram criadas essas regras, né? Então, ali, essas regras são para serem utilizadas para se manter o equilíbrio. Então, é assim, cada caso é um caso, não há uma situação assim de regra, por exemplo. Então, e tem vários outros fatores envolvidos, né? Filosofando de no negócio. Vai aparecer um monte de situações, né? Mas o mais importante é que as pessoas que estão vindo egressos ali da medicina, que vão iniciar a sua carreira como médico, é de fundamental importância que ela tenha uma assessoria, busque essa assessoria jurídica para que ela possa evitar. De que forma?
preventivamente. Você tem uma Pra evitar pessoa o para te contencioso. orientar, para fazer um projeto ali para você, de acordo com o que você atua. Isso eu acho extremamente importante. Importante Assessoria isso. jurídica não é muito comum, né, dos médicos terem, mas assim, cada vez mais vem crescendo, né, vem esse mercado. E assim, é o que o senhor falou, questão da prevenção. Exatamente. Né? Para você fazer um documento, você tem aquele profissional para te ajudar, um documento de consentimento livre esclarecido. Você tem algumas orientações, se você tiver dúvida em como proceder, que aquela pessoa pode passar para você. Porque mesmo, por exemplo, você, eu sou médico, eu vou cuidar da parte de medicina, tudo. Uhum. Bacana, então, né? Busca a parceria com aquele colega seu que está saindo ali também. Vamos dizer aqui, nós estamos em Mineiros, aqui tem a FAMP ali, lá tem o curso de medicina, tem o curso de direito. Ali um está formando em medicina, o outro está formando em direito, já vai ali, já forma uma parceria para iniciar a carreira. Faz né? uma amizade ali já. Por quê? Por causa disso. Né? Porque o profissional da medicina que está entrando no mercado, ele precisa ter esse conhecimento para ele tentar evitar o máximo possível. E uma dessas formas de evitar, né, doutor Túlio, é o seguro. E já que a gente entrou nesse tema, vamos explorar ele bem. Eu queria que você falasse pra gente assim, as vantagens, porque tem o que eu acho que é óbvio, o que eu falei aqui, mas pode ser que eu não tenha o conhecimento suficiente. O que tem de vantagem em um médico adquirir essa assessoria jurídica, para o pessoal ficar sabendo? E também, de início, assim, como você funciona pega o seguro do médico. De início, assim, você pega, por exemplo, que as coisas são divididas em administrativo, judicial. Uhum. Vamos lá num administrativo primeiro. Você acabou de formar, foi abrir o seu consultório, começou a trabalhar, aí você vai lá ter um probleminha com um paciente. O primeiro lugar que ele vai, CRM, vou denunciar esse médico CRM. Aí você já está lá com um problema, né, ético, disciplinar lá no seu conselho. Então, ali você já vai ter que preparar uma defesa administrativa, porque lá funciona uma defesa administrativa. Se lá não resolveu, às vezes a pessoa, dependendo do que aconteceu, ele vai buscar lá contra o médico lá no CRM e vai buscar lá na justiça também, vai protocolar. Isso pode ser dividido criminal, civil, dependendo do que aconteceu, vai responder criminalmente, vai responder civilmente por danos, né? Materiais, morais. E, além de que, o cara que está montando, começando, coloca uma secretária, ou coloca um funcionário, ou está criando uma clínica ali e tal, ainda vai responder por um problema trabalhista. Sim, isso então, aí assim, é complicado. de fundamental importância a parceria, o advogado próximo do médico. Quando chega um médico para vocês, termina, pode dar a sua opinião, doutor Túlio, aí depois eu faço a minha pergunta de novo. Eu acredito que o profissional que ele pensa primeiro na prevenção, antes de chegar no ponto de processo, ele está se preparando para o mercado. Ele vai estar ali pronto para poder competir em alto nível com qualquer outro profissional que já está no mercado há muitos anos. Porque ele vai ter orientação. E essa orientação, ela parte lá do início de qualquer atendimento. O advogado pode ajudar a estruturar um POP, pode ajudar a estruturar um contrato de prestação de serviço, pode ajudar a estruturar um termo livre esclarecido, como pode ajudar a estruturar todo e qualquer ato burocrático e procedimental da medicina, desde que ele também tenha o auxílio do próprio médico, que é quem tem a técnica médica para poder passar adiante. Então, a primeira vantagem, você perguntou assim, qual seria a vantagem, o que seria bom a gente mostrar aqui para os nossos internos, para os nossos médicos recém-formados, da vantagem de estar ali com um profissional da área do direito? Se preparar para o mercado. Quando a gente pega uma bula de um medicamento, você tem certeza que quem escreveu aquela bula não foi só um médico, um biomédico ou um farmacêutico. Certeza. Foi um advogado. Porque a bula nada mais é do que a defesa do que pode vir a acontecer. A medicina não é uma ciência exata. Então, se você trabalha com riscos, você pode diminuir, minimizar esses riscos através de conscientização e medidas jurídicas englobadas ali em todos os seus atos médicos por escrito, que envolve lá do POP, como eu disse, até o termo livre esclarecido, contratos e etc. E se preparar para minimizar esses riscos
e poder ter uma competitividade sem ter acabado de começar a profissão e se deparar ali com um prejuízo que às vezes pode levar todo o seu lucro do mês embora. E uma coisa interessante também na verdade, vocês atuam para se esforçar ao máximo para não ter que participar de um processo, né? Fazer aquele médico ser processado. Depois, isso é muito interessante. Tem muitos advogados que dizem, ó, se você já está respondendo um procedimento, você já teve um prejuízo. Imagina todo o risco e todo o custo até envolvido. Mentalmente, né? Você preocupado, o que vai acontecer. Justamente. Isso aí é... Uma das formas de evitar os riscos, não só ter a conscientização e a orientação de um profissional, também, a gente indica sempre a esse profissional ter um seguro médico. Entendi. E hoje, assim, qual que é a realidade? Pelo menos na visão de vocês, na experiência que vocês têm, qual que é a realidade hoje? O médico procura vocês antes do fato? Ou, na verdade, vocês se conhecem quando deu problema? Como tem médico já que vai para prevenção, que vai atrás? Não, tem circunstâncias assim, isso vem mudando, sabe? Ao longo do tempo agora, isso vem mudando. Antigamente, o médico procurava o advogado na hora do problema, depois que aconteceu, né? Hoje não, hoje essa moçada mais nova que está entrando, é uma moçada mais ligada ao digital, a essa modernidade toda, né? Então, quando eles já estão tomando esse cuidado. O doutor Túlio é meu filho, é quase a metade da minha idade, vamos dizer assim, ele já é dessa geração mais digital. Conectada, né? Conectada, vamos dizer assim. Então, esses médicos mais novos hoje, eles já estão procurando o escritório, pedindo essa prevenção, esse trabalho preventivo do advogado, e nesse trabalho preventivo inclui-se o seguro. Por quê? Qual disso? E o seguro, ele resguarda o médico só no caso de erros médicos, ou não, ele pode contratar um seguro como uma forma de assessoria, onde o meu seguro me dá uma assessoria jurídica? Na verdade, o seguro não vai te dar assessoria jurídica. Ele pode te dar até alguma orientação, porque você tem os profissionais ali habilitados para isso. Mas ele não vai te dar assessoria jurídica pontualmente. Hoje a gente ainda não tem esse serviço aqui no Brasil. Só que ele não vai te dar uma assistência e um seguro, uma apólice ali, só para... tive um erro médico aqui, vou ser condenado e ele vai pagar. Não. Ele te dá o direito de pagar uma defesa. O seguro cobre a sua defesa, o seguro cobre a sua assessoria, isso o seguro cobre. Então ele é um complemento, na verdade, à assessoria de vocês. Justamente. Ele pode arcar com as despesas advocatícias daquele processo. Sim. Ele arca com a despesa advocatícia. Só para pagar a indenização. Não, ele arca com a despesa advocatícia e arca se vier alguma condenação. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Eu já ouvi dizer, né, por exemplo, nos Estados Unidos já é muito mais utilizado, que a medicina é muito mais judicializada, que lá, por exemplo, o cara tem um seguro lá de R$1 milhão. Aí ele, né, o que passar desse 1 milhão, ele tem que pagar mais, teria que pagar se isso acontecer. Eu ouvi falar que aqui no Brasil a tendência dos juízes, né, é dar uma indenização acima do seu seguro. Isso é verdade para você poder pagar, tirar do bolso? Não, não existe. Isso não tem isso, não. Ele vai dar a decisão que ele tem, se você tiver um seguro maior. Fundamentada no dano causado. E eu tenho que informar ele o valor do meu seguro? Ou isso é irrelevante? Ele pergunta isso? Depende. Quando você vai apresentar a defesa, você pode, no seu processo, chamar a seguradora para participar do processo e apresentar ali a apólice, como você só pode notificar a sua seguradora e deixando ela a par do processo. E às vezes você nem informa nos autos que você tem um seguro. Eu só apareço com você na audiência, que você é meu advogado, a gente aparece nós dois lá e sem falar nada sobre isso. Podemos fazer assim. Depende muito do caso. Geralmente o advogado ele analisa o caso e ele vê se é o caso de chamar o seguro no processo ou se é melhor você só notificar o seguro, deixar ele a par, há um acompanhamento mensal com a seguradora, você vai mandando cópias do processo, atualizando de todos os atos. Eles cobrem não só os honorários advocatícios, porque às vezes você é acusado de um erro médico, mas você não praticou o erro médico. Então você sabe que não vai ter condenação nenhuma, mas você vai ter custo. Além dos honorários advocatícios, você às vezes tem um custo de perícia, vai nomear um outro profissional para poder avaliar aquilo ali. O seguro pode cobrir essa perícia, assim como o seguro pode cobrir o seu profissional que vai atuar ali como assistente técnico da perícia.
entre outros custos, custos processuais, entre outros. Interessante. Quer seguir? Falar alguma coisa? Não, eu já tô assim. É interessante isso aí, porque, assim, ainda bem que a coisa está mudando, né? E que a gente está conseguindo melhorar e atuar mais preventivamente do que só na hora do problema. Relacionado aos processos, a gente tem hoje a ginecologia e obstetrícia como a especialidade médica que mais tem processos. Eu imaginava que depois, na verdade, eu imaginava que primeiro era a plástica, né? Eu tinha isso para mim, quando eu fui ver, eu vi que plástica é a terceira especialidade que sofre o maior número de processos. Ela é seguida pela ortopedia. O que causa? Qual é o problema que os pessoal vê na ginecologia e obstetrícia e o que causa esse número de processos tão grande? São 27% dos processos são dessa especialidade. Via de regra, quando você vê alguém entrando com ação, em 90% dos casos, a pessoa não quer só assegurar ali aquele direito. Ela quer sanar uma emoção que ela está sentindo ali, um sentimento dela que ela está insatisfeita com alguma coisa. A frustração, nesse caso. Justamente. Como a ginecologia obstetrícia, via de regra, ela trabalha ali, em grande parte das ações são relacionadas a partos, porque se você for pegar o número dentro da ginecologia obstetrícia, a maior porcentagem do número de ações está relacionada ali a algum erro que foi praticado ou no antes do parto, ou no pós-parto, ou até mesmo durante esse parto. E você vai ver que às vezes a pessoa está insatisfeita porque ela está vendo ali a figura do filho e ela quer que de alguma forma seja ressarcido todo o mal que ela acredita que tenha sido causado ali, ou para ela, ou para o filho, ou para a condição que ela se colocou ali. E é por isso que a gente vê, em grande parte das ações, voltadas para a ginecologia e para a obstetrícia. Querendo ou não, a gente também tem profissionais e profissionais. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde no Brasil é o maior sistema de saúde do mundo, e você tendo muitos profissionais ali, você sabe que às vezes chega de madrugada, às vezes o profissional que está ali está vindo de um acúmulo de plantões, então às vezes ele não dá uma atenção devida para aquele paciente por um acúmulo de serviço, e o simples fato de não ter dado aquela atenção, se tem alguma intercorrência que é natural do próprio risco do atendimento, por um descontentamento esse paciente tende a entrar com a ação. Né? Nós estamos no Brasil, né? O Brasil, a população maior é a rica ou é a pobre? Classe baixa. É onde está o maior número de filhos que nascem. Então tá o maior número de então você chega aí, às vezes incidentes pega, ali, né? Às vezes nem é o erro, né? Às vezes não existe um erro. Às vezes é uma ignorância mesmo, assim, por falta de conhecimento, ela acha que aquilo é um erro. Então, assim, você pega aí famílias de baixa renda, 4 filhos, 5 filhos. Então, assim, o número de partos é grande. E eles acabam procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Às vezes o vizinho fala ali. Entendeu? Então, assim, o número é maior, uma das consequências. Às vezes, dentro do próprio hospital, do próprio local que aquela paciente está, eu acho que o Maurício pode até esclarecer isso, tem situações de parto normal que tem o famoso PIC, né? E hoje ele é considerado como violência obstétrica, né? Então, às vezes, foi necessário ser feito, né? Tem profissionais que acham que precisam, tem profissionais que acham que não precisam. Tem situações que eu vejo como sendo necessária, mas com o médico com medo de ter um processo, ele prefere deixar a criança lacerar aquela mãe, né? Se eu estiver falando besteira aqui, às vezes, Maurício, você me corrige, para não poder sofrer um processo. Normal, né? Às vezes o PIC ia deixar a mãe muito mais confortável durante o processo de parto. Às vezes, se esse profissional tivesse um acompanhamento de um advogado, o advogado, às vezes, daria tranquilidade para ele de que ele tem a imunidade de atuação dele com base no livre convencimento dele e com base na conduta médica dele, o que ele acredita ser
o certo. protocolo Certo. também. Cai É um naquela protocolo. situação assim de que é mais importante garantir a vida da criança ou deixar a mãe com uma cicatriz, Exatamente. né? Assim, claro que é, É, mas porque tá não dentro tô do julgando protocolo ninguém isso, aqui, Sim, né? mas sim, assim, sim. pensar nisso. O né? prontuário basicamente resguarda ele, mas não livra ele do processo. Uhum. Né? Eu sempre oriento, seja o mais detalhista possível. Quando tem alguma intercorrência e você tem que preencher isso no prontuário, Detalha tudo, né? a gente já sabe que os Uhum. profissionais da área da saúde, a letra a gente sabe que não é das mais bonitas, né? Uhum. Comentários à parte. Mas a gente tende a orientar, olha, aquilo ali teve uma intercorrência, se você for o mais detalhista possível, você vai conseguir demonstrar o que de fato aconteceu, porque muitas vezes, se isso vai para o judiciário, isso é analisado por alguém que não é da área da saúde. E você tem a oportunidade de detalhar, até porque você, e no geral, principalmente quando é uma emergência, você vai fazer o preenchimento após aquele atendimento. Então Justamente. você sabe tudo que você fez. Justamente. Você vai poder preencher aquilo ali. Só que muitos profissionais da área da saúde, às vezes, já tá cansado do procedimento Resume. e às não vezes acha escreve. que isso não é tão importante. E por falta de orientação, acaba escrevendo só o que acha que deveria escrever ali da conduta, de uma forma mais resumida, mas que não prevendo que isso poderia dar um problema, não escreve tudo que poderia ser escrito. Um colega meu, eu não conheço o médico, né? Então esse meu colega trabalha com um médico, que esse médico levou um processo, né? Foi processado. Era um caso de uma gestante que teve uma gestação ectópica, né? Fora do útero, fora do local. E essa gestante, ela chegou de manhã, lá no plantão, né? Que não era o plantão do médico que foi processado. Chegou nesse plantão. E esse médico do plantão atendeu ela, tomou as condutas que ele achou necessárias e tal. E esse médico que foi processado, ele chegou a 1h da tarde. Então, o outro médico fez plantão das 7 a 1. Nesse momento, essa mulher foi admitida. E da 1 às 7 era o plantão dele. Ele chegou, aí você tem aquela passagem do caso de um médico para o outro. E uma coisa que... Tem coisas que só precisa dar errado uma vez. E a gente confia muito no profissional que passou o plantão pra gente, como se ele fosse o rei da sabedoria, né? O que aconteceu? Ele falou, pelo menos a história que chegou pra mim, tá? Que ele falou o seguinte, que o outro médico passou o plantão pra ele e falou, já pediu os exames e tal, ela tem uma dor abdominal, tá? Só se avaliar os exames e liberar. Beleza. Aí ele foi, a paciente tomou medicação, passou a dor, né? Ela veio para ele, os exames que ela trouxe estavam normais, ele olhou os exames ali normais, liberou a paciente para ir embora. A paciente foi para casa, umas 9 horas da noite, ali 8, 9 horas da noite, ela teve um choque hemorrágico em casa, por causa que essa gravidez ectópica na trompa pode causar isso, e morreu. Uma mulher jovem, né? Aí foram atrás do prontuário, no prontuário, na correria, aí foi ela falando foi o marido dela falando que ela saiu de lá gritando de dor. Com certeza isso não aconteceu. Com certeza, sim. Muito provavelmente isso não aconteceu, porque o médico não liberaria uma pessoa que está gritando de dor. Mas foi a expressão, foi o que o paciente tinha falado. Só que lá na descrição dele, ele tinha lá o que aconteceu, a evolução da paciente, exame físico da paciente. No exame físico, ele descrevia o exame físico respiratório, o exame físico do coração, tá? E ele não escreveu nada sobre o exame físico do abdômen. A dor da mulher era abdominal. O que o pessoal entendeu? Que ele não fez o exame abdominal. Como é que você liberou a paciente que tinha uma dor abdominal sem o exame abdominal? Eu não sei o que deu o processo. Sei que ele foi, teve que... Nessas circunstâncias aí, por exemplo, depende do hospital, do local, se tem uma ultrassom ou não, né? Porque a gravidez... A ultrassom não fez, porque senão ele ia ser... extratubário, né? Então, assim, estou falando isso para médico. Fora do útero, na verdade, sim, né? Sim, não pode dar na tuba. Ela é considerada pela legislação, ela não tem vida, né? Ela não gera ela não fora, gera... né? Você não é inviável a gravidez. Então, assim, como ela está lá fora, então era um caso, por exemplo, de ter feito aí uma ultrassom e tal, verificado que era isso, e para salvar a vida da paciente teria que ter feito a retirada. Esse é o verdadeiro erro médico. Né? Antes até do exame de imagem, era um exame simples. Na hora vai tirar o sangue para ver o que ela tem, podia ter pedido
beta-HCG. Porque aí você já sabia que ela estava grávida, não sabia de onde estava vindo, mas sabia que estava grávida. Aí você ia pedir um exame de imagem, entendeu? Então, assim, tem uma sequência de coisas que eu não sei, tô falando só a história que chegou para mim, obviamente. A gente vivencia também uma realidade do Brasil, que às vezes num hospital público, eu não que sei... não tem recursos. Não tem recurso, não tem uma ultrassom, às vezes não tem. É complicado. Nesse e, caso, assim, é o exame do abdômen. E cai aquele negócio também, que eu falo assim, coisa ele teve que não uma foi infelicidade feita, né? muito grande, porque é um caso que qualquer médico conseguiria resolver, não é? Eu tenho certeza que ele sabe ter a conduta, mas envolve uma vida e aí não tem uma justificativa para essa vida ter o prejuízo que teve, podia acabar a vida, né? E eu sempre falo o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu na hora, às vezes, véio, chegou uma emergência para esse médico, e aí ele, melhorou, dor, tchau, deu carimbou, mandou embora, e foi atender essa emergência, só que ele deu esse azar, não, muito aí complicado. A gente tem duas situações, né, assim, igual eu tô ouvindo a história contada por você, mas eu imagino, vamos ter a hipótese do erro médico. A gente teve o do médico que não fez e o médico só por fazer a liberação num paciente que também deveria, às vezes, ter feito toda a avaliação desse paciente. A dor era na barriga? Tá, vamos ver. Talvez, né, que isso daí gera uma situação evitado, né? tão complicada, porque, assim, aí você tem que ir atrás de ver quem que atendeu primeiro, quem atendeu depois. Assim, a gente o que atendeu por último, com certeza, é o que tem mais responsabilidade. Médico, mas a gente, no convívio da parte jurídica, a gente falando toda hora com uma situação semelhante a essa. Né? Às vezes vamos até melhorar a situação. O Edgar falou em piorar, eu vou tentar melhorar a situação. Vamos supor que os dois examinaram o abdômen. Só que tem um ditado no direito que é o seguinte: o que não está nos autos, não está no mundo. Não foi feito. Mesmo que eles tivessem realizado. Talvez tenha sido realizado. Talvez tenha sido realizado o exame abdominal. Mas ele não teve a perspicácia de narrar isso ali no prontuário. E aí volta no que a gente falou antes. Se ele tivesse tido uma orientação específica, olha, aquele momento ali que você está descrevendo, às vezes você acha que você está só num procedimento de rotina, que todos os dias aquilo ali vai acontecer, mas às vezes pode ser naquele dia ali que vai surgir uma ação no futuro por causa de um simples descontentamento. Então, em todos os casos, você tem que ter um tempo específico para você poder fazer isso. Terminou o procedimento, narra tudo, ou durante ou depois. Às vezes libera o paciente só depois que tiver tudo narrado, porque às vezes você vai precisar também da assinatura do paciente. Às vezes ele está recusando quer ir embora, né? Justamente. Uma coisa... Pode falar. Não, pode falar depois. Uma coisa também que você falou, esse negócio aí de ir embora. Não, esse negócio, vamos falar disso aí, depois eu vou pontuar outra coisa. A questão de ir embora, né? Como funciona a questão da alta a pedido? Porque eu já ouvi dizer, né? Como eu sou leigo, o bom desse bate-papo de hoje é porque tô tirando minhas dúvidas aqui também, né? Então, por exemplo, alta a pedido, você tá internado e você chega para mim, não, doutor, eu não quero ficar aqui não. Eu vou embora para casa, eu falo, não, mas precisa aguardar o resultado do exame. Precisa de esperar um tempo, porque você teve às vezes um trauma craniano e pode ter um sangramento intracrâneo que não foi detectado no primeiro exame, eu tenho que repetir depois de algumas horas. Não, doutor, tô bom, eu vou embora. E eu falar assim, então assina aqui. Você entendeu? Na hora que ele tá assinando ali, quando ele assinou, eu concordei dele ir embora. Eu dei essa alta pra ele, ou como é que é? Eu já tive orientações de profissionais que falaram assim, alta, né? Deixa ele embora. E coloca que ele evadiu do hospital. Deixa ele embora por conta própria. Ele arrancou coisa e vai embora. Você não manda ele assinar nada, ele saiu porque ele quis, não porque você deixou. Já me falaram isso, né? Eu não sei o que... Aí a gente entra eu gosto de chamar isso de limbo jurídico. Quando você tem um documento... Você consegue comprovar que você... Você avisou. Não só avisou, você esclareceu todos os riscos para aquele paciente. Orientou. Você orientou ele. Você deu todo o caminho para ele. Olha, se você for embora pode acontecer isso. Você tem certeza que é isso que você quer? Tenho. Então você assina aqui. Agora, ele evadiu. Como é que você vai fazer a prova desse evadiu? Ele pode falar Às vezes ele pode falar que foi a medicação que você passou pra ele, que ele não estava sabendo o que ele estava fazendo e foi embora. Ele pode falar que não, ele me mandou embora, disse que eu não estava de remédio, pode falar então não que você mandou ele embora. E às vezes a pessoa que está acompanhando ele ali testemunhar dizendo a mesma coisa. Não, de fato, ele foi liberado. É uma palavra contra a outra. E aí você vai dar, geralmente, a causa para quem teve o prejuízo, né? Justamente. Você quer uma palavra contra a outra? Se ele assinou o termo de consentimento, é porque ele está ciente.
Então, quem tá é melhor junto ter com esse ele, assim, documento. Tem que ter, né? Entendi. Se não No tiver, direito- às vezes vai falar depois que você que não quis atender. Então, No direito, essa questão de dar mais credibilidade para isso ou para aquilo, não funciona assim. A gente tem uma distribuição de ônus de prova. Uhum. Aí depende muito se tem pessoa jurídica envolvida no meio, se não tem pessoa jurídica envolvida no meio. Pessoa jurídica a gente pode entender não só as privadas, mas também a pública. Os hospitais, no Os caso. hospitais públicos, os hospitais privados. Porque, via de regra, quando há uma conduta médica, a justiça, se tem um hospital envolvido no meio, a justiça tende a responsabilizar o hospital e o hospital pode tentar responsabilizar o profissional desde que tenha havido, de fato, ali uma Aí, culpa. seria como coautor dos fatos. O hospital vai chamar esse médico como um participante da negligência nesse caso, mais ou Via menos. de seria. regra, às vezes depende. Às Ou ele vezes, vai transferir a responsabilidade para o médico. às vezes a parte entra com a ação só contra o hospital, entra com a ação só contra o hospital. porque a pessoa hospital jurídica é parte civil, Vai né? ter que responder por essa ação e depois entrar com uma ação de regresso contra esse profissional. Via de regra, os tribunais têm decidido que, de início, se tem um hospital, o médico não é parte legítima para estar ali naquele primeiro momento. E compete ao hospital, porque a gente tem uma teoria no direito administrativo que rege a questão empresarial, é que quem concorre para o bônus da atividade arca com o ônus dela. Então, eles, via de regra, tendem a responsabilizar primeiro a PJ. Depois a PJ, por seus meios, corre atrás de responsabilizar o médico. Mas vamos supor um caso de clínica. O médico está na própria clínica dele, ele não tem um CNPJ, ele está trabalhando com o próprio CPF dele, ele vai ser responsabilizado diretamente, né? Isso civilmente, né? E é mais fácil advogar com vocês para hospitais, para instituições, empresas, tanto público como privado, ou é mais fácil advogar para o médico em si? Não existe assim o que é mais É mais fácil fácil. você estudar e aprender. Depende da situação. Igual depende de novo, né? Depende da situação. O cliente, Depende do caso. o cliente tanto de lá ou tanto de cá, você vai ter que ter o conhecimento para fazer a defesa. Porque tanto eu de acho, lá que, Casos o são mais eu acho complexos. que a instituição ela é mais precavida do que o médico. Sim, né? Porque assim, ele vai ter igual os POPs, vai ser escrito os protocolos, não os protocolos de atendimento de saúde, mas também os protocolos da instituição em si. Eu acho que fica mais tranquilo porque você sabe que ela foi instruída a fazer aquilo e todos têm assessoria jurídica, né? Diferente do Exatamente, médico. né? É porque o de hospital, regra, via de regra, mais preparado, as pessoas né? Eles se jurídicas preparam Ele têm tem uma ele tem- assessoria jurídica. por já né? ser um hospital, ele tem uma capacidade, até mesmo financeira, maior. Então, geralmente, ele sempre tem um setor jurídico. Já o médico individual ali, só na clínica dele, às vezes, principalmente quando ele está começando, ele vê isso só como um custo. Exatamente. Ele não vê os benefícios disso. E é Vou isso gastar com isso pra quê, né? Não tá doido? Justamente. Eu vou ter que fazer Isso, mais um plantão e para fazer pagar mais o um plantão. advogado. Isso civilmente, né? Porque assim, Aham. quando é criminalmente, aí já não afeta a pessoa jurídica, ela É direto na pessoa. direto na pessoa. Duas coisas que, senão, se eu não falar, eu vou esquecer. A primeira, eu queria que você falasse um pouco sobre aquela questão de inversão do ônus da prova. Por exemplo, né? Igual, por exemplo, se eu vou fazer um contrato de celular. Não, acho que esse exemplo meu tá errado. Mas assim, tem essa questão de que quando o paciente processa você, como você é a parte que tem o domínio técnico ali, você tem que provar que você estava certo. É isso mesmo? Ou não? É isso a inversão do ônus da prova? Né? Na verdade, a gente estava discutindo até agora aqui a questão de distribuição desse ônus da prova. Aham. Geralmente, no Código de Processo Civil, quem está alegando tem o ônus de provar aquilo. Só que quando você está numa relação de hipossuficiência, aí já trago aí no caso de grandes hospitais, um paciente ele tem um poder de prova maior do que um grande hospital? Não tem. Uhum. Nesses casos, a justiça pode entender pela inversão do ônus da prova. Que aí o hospital tem que provar que não fez. Justamente. Não só não provar que não fez, a gente chama às vezes de nexo de causalidade. Será que a conduta praticada pelo hospital e por aqueles profissionais foi o que deu causa para aquele dano? Porque muitas vezes, o Edgar deu um exemplo aqui da segunda especialidade mais processada, a ortopedia. Às vezes o paciente fala, eu tive que ser submetido a uma cirurgia ortopédica e eu tô com tal problema.
Só que às vezes aquele problema é oriundo da lesão. E a cirurgia às vezes não consegue sanar aquele problema que ele ficou. Entendi. Então, será que existe nexo entre a cirurgia e aquela lesão, aquele dano que ele alega? É isso aí que é o primordial da gente, às vezes, tentar afastar. E é por isso que, na maioria dos casos em que se alega erro médico, o principal é pleitear uma perícia. Como a gente falou anteriormente, perícia, tocar um processo é caro. E é por isso que a gente sempre defende que o profissional tenha um seguro. Uma outra coisa, te interromper, foi mal. Vai lá. Eu dou um exemplo aqui para ver se esse exemplo caberia. Eu faço um contrato com a Vivo aqui, né? Ou com a TIM, ou com a Oi, para não falar só de uma. Então, eu fiz um contrato com uma empresa. Quando eu vou negociar aquele contrato lá que eu assino, eu não tenho poder de falar assim, não, tira essa causa aqui, senão eu não vou fazer. Nesse caso, serve para ele, sou hipossuficiente em relação à empresa de telecomunicação ou não? Sim, no caso da telecomunicação, sim, porque aí você já pega o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado em alguns casos também na medicina. Uhum. E aí, sendo o consumidor hipossuficiente, quem tem que apresentar a prova, geralmente nos casos de telefônicas, há essa inversão, porque geralmente quando você liga lá, eles te dão um número de protocolo, eles fazem gravação, então eles Tem o controle possuem o domínio dessa prova. Uhum. Eles que às vezes elaboram contratos com cláusulas pré-fixadas que você não tem Como autonomia nenhuma, né? de questionar. Negociar. Então, de fato, É mais ou há menos possibilidade... Esse era o exemplo que eu ia dar e falei, não, acho que tá errado. Ali. É mais ou menos isso. Só que não necessariamente um caso idêntico. Tem só mais uma coisa, eu tô te interrompendo aqui, mas assim, é porque senão eu vou esquecer. Eu já ouvi falar em alguns termos, que é o seguinte. Tá aqui à disposição. Beleza. Que é o seguinte, eu já ouvi falar em termos assim, como especialidade fim e especialidade meio. Por exemplo, se eu tomei uma facada na barriga, eu vou ser operado por um cirurgião, esse cirurgião, ele não tem como garantir nada que ele vai resolver o meu problema. Ele vai se esforçar ao máximo para conseguir. Na verdade, foi um acidente, um trauma ali. Agora, o anestesista, ele tem que garantir que eu vou estar o procedimento inteiro anestesiado, sem problema nenhum. Eu ouvi falar mais ou menos assim, essa questão de... Porque a anestesia, ela é uma atividade fim. Quando o paciente vai ser operado, eu tenho que garantir que aquilo tudo vai dar certo. É mais ou menos isso. Eu ainda falo que no caso do anestesista, você vai falar, Túlio, só responde depende. Mas eu vou responder mais uma vez, depende. Uhum. Você deu um exemplo de um paciente que tomou uma facada. Não foi o cirurgião gastro que vai operar ele. Uhum. Não foi o cirurgião geral. E também não foi o anestesista que deu a facada. Então, ele já está com risco de morte, né? Não, a gente tem mania de falar risco de vida, mas risco de morte, né? O risco de morrer por conta da facada. Então, se é um paciente que ele já chegou, às vezes chocado, e o anestesista tem que praticar o ato, na verdade, esse ato dele não é um ato de fim. Agora, se você já traz para cirurgia plástica, dermatológica, que o paciente chegou ali 100%, ele não tinha problema nenhum, houve uma análise médica e o médico indicou um procedimento, e esse procedimento venha a causar algum prejuízo para o paciente, aí nesse caso, dependendo do histórico, também não vamos generalizar, dependendo do histórico, aí já sim, já é um produto que você teria que garantir o fim. Você está ali na cirurgia plástica, você está prometendo, até mesmo num contrato, vou te diminuir sua barriga, a menina quer ficar com a barriguinha trincada. Aquelas lipo LED que fala hoje em dia, né? Lipo HD. Você tem que garantir a finalidade disso, né? Tem uma coisa, por exemplo, nessa questão da anestesia com a cirurgia plástica. As duas são atividades, no caso, fim, né? Só que, por exemplo, a cirurgia plástica tem uma cultura de que você como se estivesse comprando uma garrafa de água. Só que a mulher é mutilada. Falando da mulher, porque geralmente tem muito mais procedimento com mulheres do que com homens. Mas, assim, ela tem uma mutilação. Às vezes, a mulher, quando vai colocar prótese, vai fazer a cirurgia de liposcultura, o cara fica ali para aspirar aquela gordura. Se você vira a cirurgia, você fala, não queria passar por isso. Mas assim, a pessoa compra como um produto, mas compra qualquer procedimento, você pode ter infecção, você pode ter várias coisas. Isso não entra nessa parte, infecção. Aí que tá. Mais uma vez, depende.
O Túlio tá igual um médico, que Tô. um professor Mas- que eu tinha. né? Inclusive, esse professor, ele era de diagnóstico médico, ele falava assim, na medicina, nem sempre, nem nunca, né, Maurício? Era o professor. Nem né? sempre, nem nunca. Ele era o professor. Mas eu vou fazer um acréscimo aqui para vocês, que assim, essa é uma tese que ao longo dos anos aí a gente está sempre lá de frente para um juiz, para um promotor, num processo às vezes criminal, num processo ali que o médico está sentado naquela cadeira. Então assim, vocês da área médica, vocês tinham que buscar um deputado federal que é médico para ele lutar por vocês. Porque o que eu sempre preguei? Juiz, promotor, não, nem todos, né? Mas assim, tem uma grande parte que acha que eles são tudo. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e faz vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência lá contra o Edgar. Aí aquilo ali vai lá para o Ministério Público. O Ministério Público já olha e fala, esse cara aqui não agiu direito, não. Oferece a denúncia, vai para o juiz lá, o juiz recebe a denúncia, abre o processo. Aí é utilizada aquela regra assim, que contrate o advogado e venha provar o contrário. Você entendeu? Então, eu acho que a classe médica deveria buscar, junto aos deputados federais que são médicos, uma modificação na legislação. De que forma? Não que o médico seja diferente dos outros, porque a Constituição Federal todos são iguais perante a lei, tudo tal, mas isso tem hora que tem parte que é balela. Por quê? Porque eu acho que o médico, antes de iniciar um processo criminal contra um médico, deveria existir o juiz. O juiz, na hora que ele recebe aquilo ali, a denúncia de um promotor, ele deveria falar assim, antes de eu receber essa denúncia, eu vou Análise técnica. instaurar uma banca formada por médicos, uma junta médica, para eles fazerem uma análise se isso aqui é o caso disso ou não. Porque você vai lá, denuncia o médico, ele segue lá o processo e a gente sabe como que a justiça é lenta. Às vezes o cara passa ali 3, 4, 5, 6 anos respondendo um processo criminal, para lá no final apurar que o médico não cometeu Ao aquilo. dano psicológico, principalmente. Você entendeu? Ele- Lesa a pessoa civilmente, o bolso, né? Lesa, às vezes, a própria profissão da pessoa, que os outros pacientes ficam olhando e falam, pô, lá tá respondendo um processo, ele errou lá. Então, assim, é desgastante. Eu acho que deveria haver essa modificação. Antes de receber uma denúncia contra o médico, deveria ser instaurada uma banca de Eu tenho um médicos pouco de pra poder aversão fazer isso. nessa questão política, porque nós tivemos... Hoje, nosso vice-presidente, ele é médico, né? Ele foi governador do estado de São Paulo, médico. José Serra, governador do estado de São Paulo, médico. Entre outros, nosso governador do estado de Goiás, médico. Né? E eles, infelizmente, acabam que não fazem muito pela classe. Né? Sim, E mas não tem isso é jeito uma de- versão que, infelizmente, eu acho que quem Não, chega lá muitos- acaba olhando mais para o próprio meio pessoal do que como um todo. Sim. É por Ou isso que, outro. para não contar com os outros, a gente tem que Precaver, né? se precaver. Se precaver. Teve uma modificação agora, se eu tiver errado, me corrige também. Eu quero fazer uma pergunta para você, se você já chegou a receber ligação ou de cliente ou de colega e foi a se tornar um cliente e falou, aconteceu isso agora aqui no meu plantão. O que eu faço? Porque se o cara te ligou das duas umas, ou ele tá muito apavorado com a situação, ou ele sabe que ele fez cagada. Né? E depois eu faço uma outra pergunta pro Dr. Paulo. aqui. Várias vezes, não só dos profissionais, mas como de administração de hospital. Olha, aconteceu isso no hospital agora, aconteceu isso no meu plantão agora. O que você me orienta? Eu não vejo que às vezes ele tenha feito algo errado. Eu vejo que às vezes ele está querendo se precaver. Ele sabe que aquilo ali pode vir a dar um problema e é o melhor momento para você poder se precaver, é na hora. É ali que você pode praticar todo e qualquer ato. Então, acontece muito. E a gente indica isso. Se você tem um advogado de confiança, o momento de você ligar para ele é na hora que o problema está acontecendo. Que ainda dá tempo de fazer alguma coisa, diminuir o prejuízo, evitar o prejuízo, entendeu? Não depois. Depois que já passou, que você já está respondendo um processo, não há mais nada a ser feito, aí você tem que arcar com as consequências. E, Dr. Paulo, teve uma resolução agora que estabeleceu-se um teto para danos morais, né? Então, dependendo da situação, algumas situações limite de R$4.000 para dano moral. Isso. Antigamente, eu acho que tinha muito mais processos relacionados a médico, porque era muito fácil de ganhar. Quando os médicos entenderam que com o seguro, então o seguro vai fazer de tudo para defender ele,
né? Isso evoluiu de uma forma que fez com que fossem ganhando-se processos, o médico perdendo menos processos, e isso veio diminuindo os processos para com os médicos. E com essa resolução de colocar esse teto para danos morais, isso atingiu a classe médica ou para o médico esse teto não faz diferença? É só para o consumidor ali? Porque resolução, né? Você pega aí a legislação, ainda mais hoje, né? Hoje nós temos aí uma justiça que a gente está ainda meio assim, vamos dizer, numa insegurança jurídica do que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque às vezes você faz uma defesa de um médico aqui, foi condenado aqui a 100 mil. Você chega ali na segunda instância, cai para 30. Você vai lá para o STJ, chega lá, não, sobe para 50. Parece que não tem critério. Você entendeu? Então, assim, é ainda uma situação que a gente não tem um parâmetro definido assim. Às Então, vezes, por esse mais... teto de danos morais não cabe nessa situação. Não. Não é uma receita de bolo. O dano moral, ele tem vários critérios para ser arbitrado. Você olha quem está precisando receber esse dano, qual foi a extensão desse dano, se essa pessoa vai enriquecer ilicitamente ou não, e você tem que olhar para o outro lado, quem está pagando. Esse dano que ele vai pagar, está punindo ele? Se é um hospital multimilionário, eu aplicar um dano moral de 3 mil reais, foi uma punição para ele? Sim ou não? Então, o judiciário sempre analisa tudo isso. Ele vê se ele não está enriquecendo ilicitamente um e se ele não está empobrecendo ilicitamente o outro. Bem como se isso não está sendo algo irrisório. Exatamente, aí não tem como você ter uma regra. É muito difícil você ter uma regra, você tem que ver a complexidade do ato, quem sofreu o dano. Às vezes, uma pessoa mais humilde, infelizmente a gente fala em igualdade e equidade, mas uma pessoa mais humilde, ela não recebe o mesmo dano moral, o mesmo dano estético do que uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. Se você erra no rosto da Xuxa e se você erra no rosto de uma pessoa mais pobre, você pode ter certeza que o dano moral para a imagem da Xuxa foi muito maior do que de outra pessoa. Estou usando aqui o nome da Xuxa de forma aleatória por ser uma pessoa pública. Nós sabemos que nós temos o sigilo médico-paciente, né? Isso, em quais situações isso pode ser quebrado? Nenhuma, né? Tem uma situação, para eu dar um exemplo. Por exemplo, já passei por esse problema, que foi o seguinte. Um paciente, ele adquiriu uma doença sexualmente transmissível, que a gente chama hoje de infecção sexualmente transmissível, tá? Que ia impactar muito a vida da esposa. Ele adquiriu fora do casamento, entendeu? Ele deu positivo e trouxe para mim. Eu não posso, HIV, por exemplo, né? Num caso desse, eu vou estar causando um dano para a esposa dele de não informar que ela está correndo aquele risco. Será que eu não poderia quebrar o sigilo nesse momento? Baseado em que você tem a certeza que ele adquiriu de uma outra pessoa? Dele falar que ele fez. E aí, o que geralmente eu faço? Eu faço o seguinte, deu positivo em um, eu vou solicitar dos dois. Eu vou solicitar do companheiro e a pessoa vai me falar, não, doutor, mas quantas pessoas que às vezes são... vamos dizer assim, ele foi, por exemplo, o marido tem, a esposa não tem, ele está lá mantendo relação com ela. Aí, para ela, já despertou o vírus lá, está positivado, e para ele está ali latente, nativo lá, e não está aparecendo ainda. Mas a gente tem por exemplo, a gente tem os períodos de incubação. Em algum momento eles vão positivar, a depender da doença. Então, por exemplo, o que eu já fiz com meus pacientes, às vezes que eu precisei fazer isso? Eu fiz o seguinte, eu falei, olha, isso é uma doença, eu nunca precisei quebrar, mas eu falei assim, ó, isso é uma doença que causa um impacto muito grande na vida do cônjuge, né, ou do esposo ou da esposa, né, e o seguinte, eu preciso que o senhor converse com ela e traga ela aqui porque eu preciso fazer o exame dela, ou o contrário, ou dele, né. Aí é diferente, você está dando a opção dele... Não, mas e se ele não falar? Na minha visão, se eu poderia... Porque pode acontecer na minha visão, de ele
não contar e nunca mais voltar. Mas se Mas ele... eu tenho obrigação de informar Então, a mas mulher você dele? não pode Na fazer isso. verdade, isso. verdade, a gente tem ali o sigilo médico, tá no código de ética, tá no seu juramento, a questão do sigilo é um princípio fundamental e a gente tem legislações novas aí, inclusive LGPD, que trata de dados sensíveis. É um dado muito sensível. 90% das informações de pacientes são dados sensíveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que, você acabou de dar um exemplo de doença venérea. Se existe um risco dele passar isso para terceiros, ele tendo a ciência, isso é a prática de um crime. Então, às vezes, você não necessita de você quebrar, mas compete a você, como profissional, oficiar, comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público... Essas doenças são de notificação pública, né? Tem notificação pública. pública. Já é feita a notificação pública. Então, deixa para o... Então, mas eles não vão, eles vão atrás da esposa necessariamente? Entendeu? Lá o órgão público porque lá que foi notificado via Ministério tem Público, eles vão tomar as atitudes. Você tem os princípios mas o ali... médico que tem o Poderia juramento, chamar uma tudo. assistência social nesse caso? Seria no código correto ou não? No código de ética tem alguns princípios ali, um deles é a não maleficência. Né? Então, a partir do que eu sei que aquela pessoa está sob aquele risco, essa é a minha interpretação pessoal, né? Que vocês sabem mais do que eu, obviamente. Não. Mas assim, a minha interpretação de leigo, né, seria basicamente o seguinte, que eu estaria causando um mal para o meu paciente, para outra paciente, né, para outra pessoa, se eu não Mas falasse aí que pra tá ela. o grande problema. Ela é sua paciente? Ah, tá. Sim. Porque assim, É porque situações... a gente preocupa com a situação. Porque se ela não é sua paciente, jurídica a sua obrigação é para com o seu paciente. Você falou que teve vários casos que você chegou a Nunca precisei quebrar. orientar e você nunca precisou quebrar. Não. Então é porque você tomou atos, você praticou atos de orientação que surtiram efeitos. A partir do momento que você toma o ato e você vê que não surtiu efeito e você verifica que existe esse risco, você pode comunicar ao Ministério Público e você pode ter certeza que o Ministério Público vai praticar o ato para poder garantir a integridade daquela pessoa. Entendi. É uma situação bem delicada, né? É delicado, é difícil. A gente às vezes trata isso e fala assim, o lado emocional não pode sobrepor o lado racional. É porque o médico vai pesar sempre pro emocional, né? Pelo cuidado em si. Então, né? mas não pode. É bom a porque hora de ligar lá você, quando fez o consultório que a juramento gente fez a da parceria. confidencialidade com o paciente, e aí ali durante uma consulta, tudo, pediu um exame lá e constatou uma doença grave, ele não vai divulgar para os outros, mas ele é obrigado, é um caso de notificação pública, ele tem que notificar Tem a notificação compulsória ali, imediata, né? Aí ele fez lá, ele cumpriu o papel dele de médico. Eu fiz a notificação lá, compulsória, mas não quebrei meu sigilo de sair, vamos dizer, puxicando, vou lá chamar a mulher do cara e falar, ó, seu marido tá... Por quê? Porque não se sabe, por mais que ele fale assim, eu peguei, foi de outro, não foi da minha mulher. E se ele pegou dela? Pois é. Mas o que acontece? Geralmente eu faço... É porque tem as técnicas. Eu falo o seguinte... o senhor deu positivo, eu preciso que a sua esposa venha fazer o exame. Aí o cara já vai falar. Entendeu? Então ele já vai falar ali, olha, eu tive uma relação fora e tal. Pode até ter pego da esposa. A gente não sabe. Então, por isso mas eu às tô vezes ele te fica falando, no receio de contar. Você não pode trazer para si Entendeu? a coisa, Entendi. senão você vai cometer um crime. Você está fazendo exercício arbitrário das próprias razões previstas no Código Penal. Entendi. Isso não é sua função. Então eu não tenho que fazer, Você não posso fazer isso. Não, você não pode, você não é o juiz, você não é o delegado, você não vai participar da investigação. Você tem que fazer o seu papel, proteger a você o compromisso que você fez, né, o de sigilo profissional, e fazer o papel da notificação compulsória para o órgão correto lá, que tem uma doença que é de comunicação pública. Lá eles vão tomar as decisões deles, lá via judicial, para onde vai. Mas você não, que é o médico. Entendi. Seguir. Nesse ponto, ainda, né? A gente, por exemplo, trazendo para uma outra visão ali. Uma gestante que ela descobriu que está com sífilis na gravidez, e a sífilis congênita é um problema gravíssimo para a criança, né? Gravíssimo, gravíssimo. E ela não quer tomar medicação. Aí entra nessa questão. Eu quebro o contrato para proteger a vida da criança, ou eu quebro o contrato? Não. Eu nunca quebro o sigilo, então. Nem se ela não quiser fazer isso. Você tem que fazer a notificação também, porque a sífilis também é uma doença. Na gestante, eles vão atrás. Se eu fizer a notificação da gestante, eles vão entendeu? atrás. Então, assim, sempre se proteja. Tipo,
Evita Nós estamos confusão. tratando Não vai pra confusão. direito ao médico, né? Aham. Então, assim, nessa bipartite aí, nós estamos fazendo a proteção do médico. Olha, haja dentro do seu estrito Então, exercício regular do seu... não entre por caminhos que você não pode sair. Exatamente. Você não vai deixar de fazer, Uhum. mas você vai fazer pelos Pelo meios, método que existe para ser feito, né? pelos meios legais. que a legislação te permite. autoriza a fazer. Beleza. Tem uma questão que é muito delicada, e isso para qualquer pessoa, mas para o médico eu acredito que seja mais delicado ainda, que seria a omissão de socorro. Eu vou contextualizar. Estou indo para o meu trabalho, ou estou saindo de férias, passei e vi um acidente de moto e tá a pessoa lá. Eu já notei que tem pessoas em volta, às vezes tem até a polícia já ali. Não chegou bombeiro, não chegou ninguém. Eu tenho que parar e prestar o socorro? Ou uma outra situação, eu vi que aconteceu o acidente. Eu sou obrigado a parar? Se eu não parar, me dá omissão de socorro ou não? Isso eu posso ser penalizado por saber. Alguém falou, o doutor passou aqui na hora e não parou. Isso é muito subjetivo, né? Como é que eles vão saber que você viu? Você passou ali, a pessoa fala, ele passou. Passei, mas não vi. Então, assim, é subjetivo. Já aconteceu comigo 2 vezes. Uma vez eu desci para cortar o cabelo. A hora que eu desci, que eu tava fora do carro, passou uma moto e bateu no idoso que tava atravessando a rua, assim, né? Eu tava lá no meio do negócio, eu fui lá falar com ele e tal, conversei, avaliei, ele tava bem, não tinha nada. Mas já teve vezes também que eu vi a pessoa caída, aí eu passei devagarzinho do lado de carro, a pessoa tava conversando já, sentada e tal, aí eu fui embora. Né? Eu vi que não tinha nenhum risco pra vida ali. Mas geralmente o fato de eu ligar pro SAMU, eu já não tô mais omitindo socorro. Sim, isso como um sim. cidadão comum, né? Eu vi o acidente, eu fiz o serviço de ligar, eu não preciso parar. Eu mesmo, acidente na rodovia à noite, eu não paro. Continuo minha viagem até onde dá telefone, irmão, e falou, passei no local, aconteceu isso, isso e isso. Eu não vou parar ali porque a gente não sabe se realmente é, se não é. Se às vezes você vê só o carro capotado da pessoa de fora, você não sabe. Esse é o ponto. Você não sabe de fato o que é. Agora, você se deparou com um acidente, você viu, você tá vendo a gravidade, você tá vendo que às vezes o motorista do carro tá ali parado. Ele tá precisando de um primeiro socorro. Você percebeu isso, você julgou que ele precisa desse primeiro socorro e você preferiu ir embora, aí nesse caso se omitiu o socorro. Tá sempre o tal do depende aí no meio. Né? O tal do depende. Você sabe que tem uma coisa que chama... por isso que eu falo, o direito é muito amplo, né? Você pega ali um lado doloso, um lado culposo, aí você vai olhar se houve dolo, se não houve, se houve só culpa. A culpa ela é uma coisa tão subjetiva que ela é dentro da sua cabeça. É uma coisa que o promotor, o juiz tem que entrar dentro da sua cabeça para saber o que você estava pensando. Você tinha aquela intenção de fazer isso ou você não tinha? Como é que vai saber? Então... Doutor, eu queria colocar uma última pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. O que vocês poderiam deixar, né, para os alunos, né, e os internos, aqueles não médicos informados, mas que ainda estão nesse limbo de formação, na seguinte situação. Hoje nós temos aula de medicina legal, o professor vem e coloca 3, 4 artigos para a gente ler lá e discorrer sobre aquilo na aula. É igual eu falei lá no início. Não é um tipo de conteúdo que os alunos de medicina estão acostumados. Então, acha pesado. Diferente de quem está se formando para advocacia, que se desse 3, 4 artigos para ele ia dormir tranquilo. Ele ia ter 8 horas de sono por dia, né? Porque ele ia fazer aquilo muito rápido, que a gente sabe que ele livros e livros e livros e nunca para. O que pode deixar a matéria atrativa para esses alunos e o que vocês deixam de orientação mesmo assim, o que eles podem fazer para ter isso melhor absorvido? Olha, se eu fosse vocês, estudantes de medicina que estão formando, se dedica bastante à medicina legal, porque o salário de médico legista é bom, viu? É muito alto. E a medicina legal, eu posso até falar isso, eu tive a matéria medicina legal no meu curso, né? E você aprende realmente muitas coisas assim. Então, aconteceu lá um acidente. O cara foi lá para o IML, o médico legista que vai estar lá, ele vai fazer as identificações ali, se ele morreu caindo de algum lugar, se ele tomou um tiro, como é que foi essa entrada, como é que foi essa saída, se foi de longe, se foi de perto.
É uma matéria gostosa. Isso eu tive na faculdade, eu gostei bastante. É uma matéria gostosa. Então, assim, e você atento a isso, e é uma oportunidade que eles têm, assim, vai exercer lá a clínica dele num consultório ou num hospital, isso, aquilo. Além disso, ele ainda pode exercer esse ofício de ser o médico legista num Detran, num IML. Ele só ali, o salário é uma pancada. É alto o salário de médico legista. Aproveitando a fala aí do Edgar em relação a... Às vezes o professor chega ali com uma visão de jurista, uma visão de professor de direito. E às vezes só deixa ali alguns artigos para o médico. O médico olha e fala, mas eu não sou advogado. Por que eu vou ficar lendo artigo de lei aqui? Eu acho que uma forma de deixar mais interessante seria trazer a aplicabilidade daquele artigo para o caso concreto. E não só entregar o artigo. Ele trazer para a realidade do médico, para o dia a dia do médico, a utilidade daquele artigo. Olha, o artigo tal prevê tal coisa. Na prática médica, estamos aqui, ó. Vamos participar de uma aula prática. Inicia o atendimento. Pontua ali, no meio do atendimento, de que forma que aquele artigo poderia beneficiar a prática médica, a narrativa da prática médica, para evitar prejuízos. E é isso que uma advocacia preventiva, ela prevê tanto pro acadêmico que está ali no internato, como pro médico recém-formado ou um médico mais sênior, para ele evitar prejuízo. Então, eu acho que seria muito mais atrativo você mostrar os benefícios, como um grande vendedor faz, você mostra o benefício. Olha, tá aqui o benefício da aplicabilidade, e não só o artigo em si. Você mostra a dor e entrega o remédio. Justamente. Uma outra coisa aqui, em relação, vocês falaram bastante sobre essa assessoria jurídica, né? Como é que o pessoal pode procurar vocês, assim, por exemplo... Vocês fazem atendimentos para outros estados, ou é só aqui nessa cidade que a gente está, ou é em outros estados? Tá? Como é que vocês fazem isso? Deixa eu te falar. Faz atendimentos online, por exemplo? Assim, a gente não pode... assim, a OAB não permite esse tipo de colocação, porque senão fica parecendo uma captação de cliente. Ok. Certo? Então, assim, o que a gente pode é orientar. Não a gente atua nessa área, mas assim... No Brasil todo, tem médicos que atuam nessa área. Então, advogados. Advogados, Eu entendo a colocação do doutor, porque ele também tem uma filha médica. Né? Então, ele convive com as duas realidades full time, né? Full time, o tempo todo. Mas a grande verdade é essa, assim. O que é bom para quem está formando em medicina agora? Procura, que lá eu brinquei no começo do nosso podcast aqui, mas eu brinquei, mas é uma verdade. Acho que aquele que está formando agora em medicina tem que estar ali procurando ali o colega dele de faculdade ali, que também está formando em direito, para se iniciar ali uma parceria. Vem cá, vamos fazer uma parceria nós dois, é uma condição, né? Porque é importante isso, começar com uma blindagem, começar com uma prevenção para evitar o contencioso. Uma dica que eu daria, se ele não tem condições, no momento que ele acabou de sair ali da faculdade, ele ainda não tem condições de procurar uma assessoria, uma forma de ajudá-lo foca pelo menos no código de ética médico. Uhum. Ali tem 90% do que ele precisa para ele poder se prevenir. Foca no código de ética médico. E assim, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou só fazer um adendo aqui, que às vezes o pessoal pode acabar interpretando errado essa parceria. Parceria não é permuta, gente. Tá? Não é você trocar o seu serviço de médico pelo serviço do advogado. Exatamente. Parceria. Você está dando a oportunidade de uma pessoa que está começando, com certeza vai te cobrar um valor muito abaixo do que um advogado renomado, Isso. que já tem ampla experiência. Você vai dar a oportunidade dele até de especializar-se nessa área, a troco, às vezes, de um custo menor.
se ele vai fazer de graça, se ele vai cobrar X, Y, Z, ele também tem um código, a gente tem o código de ética médica, ele tem o código dele como advogado, que ele tem uma tabela a ser seguida ali. O Edgar colocou E bem, ambos porque proíbem honorários irrisórios, tanto para o médico quanto para o o advogado. Edgar fez uma colocação importante aí, porque até ficou parecendo, às vezes, as pessoas que não pegou o começo da nossa conversa, achar que é uma venda casada, né? Já sai casadinho ali o médico. Não é isso, é uma orientação assim, você que está formando em direito, olha que oportunidade, especializa no direito médico. Você que está formando em medicina, olha a oportunidade. Já procura ali os colegas dali que vão especializar nessa área ali, para vocês terem assim, um segmento de trabalhar. É um trabalho conjunto um com o outro. O foco é estar preparado para o mercado. Você sai um passo à frente, porque você vai minimizar riscos. Perfeito. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Vocês podem fazer isso pelo OAB, só para tirar alguém de Túlio, ele dá dicas de advocacia ótimo. No Instagram dele. O meu Instagram é @TúlioLacerda. @TúlioLacerda, Dr. Paulo. O meu Instagram é @Dom Paulo Lacerda. Perfeito, bom demais. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, tá? Eu acho que foi super enriquecedor. Eu olhei a hora agora e não vi que tinha passado. Para mim, passou voando de verdade isso aqui. E, assim, acho que a gente tem muito a discutir. Vocês já considerem-se convidados para outras oportunidades, tá? E, Edgar, para o nosso podcast, vamos deixar aqui as redes sociais, né? No Instagram, medtalks.pdc. O e-mail, né, é medtalkspdc@gmail.com, e no YouTube também, medtalkspdc. Né? Então nós temos o Spotify para vocês poderem estar ouvindo. Nosso Spotify, a gente também faz o upload dos vídeos. Então, às vezes, se você não quer assistir no YouTube, prefere assistir no Spotify, você tem as duas opções em ambas as plataformas. Então é isso, pessoal. Não tem desculpa para vocês não assistirem. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem o Spotify. A gente faz postagens de episódios todas as quartas-feiras e a gente faz postagens de cortes todos os dias. Então você pode acompanhar de várias formas. Aqueles melhores insights a gente vai liberando já para vocês já irem tendo noção de como vai ser o episódio. Eu queria deixar um agradecimento especial hoje ao Bruno, né? Ele é nosso produtor aqui do podcast. Tá agarrado com a gente aqui. E também é um grande incentivador nosso nesse projeto. Ele e o Alex também. Com certeza. Doutores, os agradecimentos a vocês pela disponibilidade. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se vocês quiserem deixar alguma colocação final, fiquem à vontade. Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, porque sempre, né? Não é só a gente passar conhecimento, mas a troca de informações gera conhecimento para todos, tanto para nós também. A gente aprende muito aqui. Que bom que vocês gostaram de participar também com a gente aqui. Ensinaram muito pra gente hoje. Tenho também só que agradecer o convite de poder estar aqui. E essa troca, o formato do podcast é sensacional, né? A gente vai trocando experiências aqui. Não é só a gente falar o que a gente sabe, mas não. É no ato aqui é uma troca de experiências. Isso é muito bom, é muito enriquecedor. Obrigado mesmo a todos. Então, pessoal, até o próximo episódio. Acompanhe a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço e até a próxima.